Olá a todos, meu nome é Márcia Regina, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o que vem a ser a formação em tecnologia e gestão pública do setor de educação profissional e tecnológica, onde eu trabalho como professora de gestão pública, e esse material é para a Feira das Profissões. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos vivendo, né? Nunca tivemos uma experiência como essa. Ficar dentro de casa, trabalho virtual, tudo isso é muito novo. Mas, ao mesmo tempo, nada parou. Os serviços continuam existindo, as pessoas precisam continuar comendo, as pessoas precisam continuar tendo acesso à saúde, acesso a saneamento básico, acesso a tudo. Então, a ideia também de pensar na gestão pública tem a ver com um profissional que tenha sensibilidade para entender que nós estamos todos no mesmo sistema, que é esse planeta Terra, e que todos nós precisamos, de alguma forma, de gestão e de públicas. Conhecimento em gestão e conhecimento no campo de públicas. Então, é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês. Que a formação em gestão pública, ela também tenta, a partir desse momento histórico que nós estamos vivendo, da pandemia, mostrar que precisamos construir outros saberes e outras formas de relações. Então, a justiça relacional se torna importante, como nos relacionamos com os outros seres humanos, com os outros não humanos, como os animais, outras formas de vida. A justiça afetiva, a justiça cognitiva, quer dizer, que política social existe para o conhecimento. Isso é muito importante para nós. Para a gente poder pensar numa sociedade justa, saudável, sustentável, a gente precisa da justiça ecológica e da justiça econômica. Mas essas duas justiças dependem dessas que antecedem, que é a relacional, afetiva e a cognitiva. Então, por isso que agora, diante dessa crise que a gente vive, da crise humanitária, da crise sanitária e da crise econômica que está chegando aí para 2021, a formação em gestão pública se torna fundamental. Porque tudo isso tem a ver com esse profissional do campo de públicas. E é um pouquinho sobre isso que eu quero apresentar para vocês a partir de agora. Bom, o que é, então, esse curso Tecnologia em Gestão Pública do CEPT? Ele busca formar profissionais que atuem nas funções executivas do Estado, num sentido amplo: União, Estados Federados, municípios, administração direta e indireta. Mas quando a gente para pensar o que é gestão pública, a gente percebe que ela, na verdade, está em todos os setores da sociedade. Ou seja, primeiro setor, onde eu tenho a estrutura dos três poderes, né, que é o executivo, o judiciário, o legislativo. Eu tenho também as três esferas, que é o municipal, estadual, o federal. Tudo isso eu estou falando do primeiro setor. Mas, na verdade, a gestão pública também está relacionado aos outros dois setores, como o terceiro e o segundo setor. Quando eu penso na questão do terceiro e segundo setor, eu estou falando sobre a coprodução de bens e serviços para a sociedade. E aí nisso entra a necessidade da gente pensar na ampliação da esfera pública, que é participação cidadã, os cidadãos envolvidos, engajados na melhoria, né, do seu município, do seu estado, os governantes comprometidos com uma gestão pública eficiente, eficaz e efetiva, e também organizações de mercados comprometidas contra a corrupção, com pagamento de impostos, com responsabilidade social, para que a gente possa ter uma sociedade realmente saudável. Então, a gente percebe que a formação em gestão pública tem a ver com um profissional, sim, que tem conhecimentos técnicos, mas também um profissional que tem uma formação política. Quando eu estou falando nos três setores, para pensar nos setores da sociedade e a formação e atuação desse gestor público, né, onde esse gestor público vai atuar, eu tenho que entender o seguinte, que no primeiro setor eu tenho ali o Estado, né, que está lá, judiciário, executivo, legislativo, nos três níveis, municipal, estadual e federal. E essas ações do primeiro setor, elas destinam atividades como atuação da gestão do Estado no funcionamento do governo, na gestão e avaliação de políticas públicas. Então, o profissional vai atuar especificamente nisso. Mas quando eu penso no segundo setor, eu estou pensando em empresas privadas, que é recurso público, interesse público, né? Que é para atuação do gestor em empresas em parceria público e privado e também empresas que participam de licitação. Então, a formação desse gestor público com conhecimento em legislação é muito importante para a atuação em algumas empresas que fazem parceria com o Estado. O terceiro setor é aquele representado por organizações não governamentais, que são não econômicas, sem fins lucrativos, e associações. Ali também cabe a atuação desse gestor,
público, do egresso de gestão pública, que ele pode atuar em ONGs, institutos de pesquisa, movimentos sociais e novas configurações da sociedade que estão surgindo, principalmente agora, depois de toda essa crise que a gente está vivendo. Então, vocês veem que o campo de atuação é bem amplo, pode ser tanto no primeiro setor, segundo setor, como terceiro setor. O que é interessante a gente discutir é que os três setores, eles coproduzem bens e serviços públicos. Então, todos os setores são importantes para o funcionamento da sociedade, principalmente um Estado, né, organizado, eficiente, eficaz e efetivo. Quando a gente pensa em gestão e públicas, que eu falei que as duas áreas que o profissional de gestão pública atua, eu estou falando em campo de públicas como um campo multidisciplinar de ensino, de pesquisas e fazeres técnico-políticos no âmbito de duas áreas de ciências, ciências sociais aplicadas e ciências humanas. Esse campo, ele é bem amplo, né? Porque ele tem interesse público, ele busca o bem-estar coletivo e a elaboração e efetivação de políticas públicas. Então, ele tem uma proposta democrática e um princípio também republicano. Por isso que o curso de gestão pública, de alguma forma, ele fomenta o desenvolvimento social e econômico do país. Por isso que é uma formação tão significativa para o Brasil. Eu coloquei esse mapa aí com todas as nossas características, especificidades, culturas, porque nós temos uma diversidade grande e essa diversidade nos enriquece. Mas é preciso ter afetividade para desenvolver todo esse projeto, né, de bem-estar social. É preciso um comprometimento ético-político com o gestor público. Bom, detalhando mais sobre esse campo de articulação. Ele é um campo amplo, que eu falei, né, de ciências sociais e ciências humanas. Nas ciências sociais, ele vai envolver administração, economia, direito. Mas o que é legal para a gente pensar aqui para vocês, que são estudantes de ensino médio e estão pensando em entrar na universidade? Esse campo de saber, ele vai envolver políticas públicas e gestão pública, porque não tem gestão pública sem políticas públicas, mas ele também é um locus multi-interdisciplinar de ensino e pesquisa, porque ele também atua na sociedade, então gestão social. Quando eu estou falando em cooperativa, eu estou falando de gestão social. Quando eu estou falando em organização não governamental, estou falando de gestão social. Algumas áreas do Estado, do governo, também atuam com a gestão social. Então é bem interessante a gente pensar nessas três espaços, que é políticas públicas, gestão pública e gestão social, que é uma área de conhecimento, de construção de saberes do gestor público. Então, vai envolver estudos de antropologia, economia política, ciência política, sociologia, economia social, administração, né, que é a parte de planejamento, gestão, organização, direcionamento. Então, assim, é uma área de conhecimento extremamente rica e abrangente, porque ela é multi e interdisciplinar, envolvendo 4 áreas de conhecimento. Bom, o campo de públicas e gestão pública no Brasil, ele vem se constituindo numa perspectiva que a administração pública possa ser considerada discutindo políticas públicas, gestão social. Por isso que só falar assim, profissional de gestão pública vai atuar só no governo? Profissional de gestão pública vai atuar só no Estado? O que é o Estado? O Estado a gente tem que ver como ampliação da esfera pública. Então, esse profissional formado em gestão pública, na realidade, ele tem um vasto campo de atuação. Por isso que eu estou colocando aqui campo de públicas e gestão pública. Quando eu penso especificamente no conceito de gestão pública, já tem um termo que designa, né, a um conhecimento que integra um campo de conhecimento relacionado às organizações cuja a missão e o interesse é o atendimento ao público. Ou seja, tudo aquilo que afeta ao público e de interesse público, eu estou falando em gestão pública. Então, abrange as áreas como recursos humanos, finanças públicas, políticas públicas, entre outras. Mas vocês veem que tanto campo de públicas como gestão pública, o que tem em comum é o interesse público. Só distinguindo que o campo de públicas vai envolver, então, o tema gestão social. E o campo de gestão pública discute políticas públicas e gestão pública, principalmente pensando na formação desse gestor público. E aqui a gente ampliando a percepção sobre gestão pública, trazendo para ampliação da esfera pública, por isso, campo de públicas. É uma provocação que a gente faz durante a formação do gestor público, e aqui eu faço para vocês, estudantes, que pretendem ingressarem, né, na universidade para fazer essa formação. Bom,
Para finalizar a questão do que vem a ser, né, esse espaço de construção de conhecimento, a gente colocou aqui na Feira das Profissões um vídeo adicional que vai trabalhar com o que é o curso. Bom, o curso são de 3 anos, ele tem 45 vagas, quais são as disciplinas, aí tem depoimento dos estudantes também, que vocês vão poder ver no link. Esse vídeo institucional sobre o curso de Gestão Pública do Setor de Educação Profissional Tecnológico aqui da Universidade, da Federal do Paraná. Mas aqui em especial, nesse momento, eu queria estar trazendo para vocês esses desafios que o Covid-19 trouxe para nós, essa necessidade de entender que todos têm direito à vida e todos têm direito à vida de forma justa, né? De forma igual, e que se você é um inquieto, tem uma provocação diante de tudo que está posto e tem um desejo de fazer uma mudança nesse lugar que você está vivendo, eu acho que o curso de formação, eu considero que o curso de formação em gestão pública vai te dar um bom repertório, uma boa formação para você se sentir emancipado e fortalecido para atuar nas necessidades que você está encontrando aí do seu município. Então, assim, para poder fazer o fechamento da minha fala, eu gostaria de falar que o campo de gestão pública é um campo amplo e cheio de desafios. Se você sente um desconforto por crianças que estão fora da escola, adolescentes que não conseguem ter continuação na vida acadêmica, né? Se você se sente inquieto com a degradação de terras e a desertificação, se você sente que tem serviços de acesso básicos que não estão sendo atendidos, que você percebe que tem pessoas que não estão tendo inclusão, pessoas com deficiência que não estão tendo acessibilidade, você percebe que tem falta de acesso à educação com qualidade, que está tendo muita violência contra as mulheres, Paraná mesmo, né? O índice de feminicídio, o índice de violência contra a mulher é algo assustador. Se você tem esse sentimento dentro de você que algo precisa ser mudado e que a gente precisa fazer as coisas funcionarem, tanto o Estado como também o mercado, eu acredito que gestão pública ele vem a contribuir com essa tua formação, com esse teu desejo de fazer um pouquinho mais justa, né, a nossa forma de vida aqui em sociedade. Então, para mim, esse curso é para pessoas que são inquietas, pessoas que desejam elaborar, implementar e avaliar políticas públicas, para pessoas que querem trabalhar no estado ou no município, nas áreas de saúde, educação, assistência social, entre outras, tornando-se um profissional qualificado, né, na área de gestão. E eu percebo, e nós, por meio de estudos aqui do curso de gestão pública, a gente percebe que é uma demanda muito grande por profissionais com formação nesta área. E é também pensar que, como eu apresentei no início, né, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor, na realidade, nós precisamos de pessoas qualificadas com atuação no interesse público, seja para atuar no primeiro setor, no segundo setor ou no terceiro setor. Então, para você que tem essa inquietação, que tem esse interesse, esse curso, eu acho que é uma boa alternativa e é um lugar interessante. Então, todos vocês estão convidados, nós temos 45 vagas para 2021, uma pode ser sua, e eu acredito que a gente pode se encontrar no CEPT, no setor de educação profissional tecnológica, para fazer uma boa construção de conhecimento coletivamente, a cocriação, a coconstrução, porque é isso que a gestão pública acredita, que nós somos sujeitos e que nós podemos trabalhar coletivamente e podemos tornar esse Brasil um pouquinho melhor do que ele está hoje. Obrigada.